Nós convidamos os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas capítulo 1. Leremos do verso 5 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Vamos juntos os 6. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Vou continuar. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habitar para o Senhor um povo, ou melhor, habilitar para o Senhor um povo preparado. Até aqui por enquanto. Oremos mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela tua santa palavra. Que o teu Espírito Santo, neste momento, possa trabalhar em nossas vidas. A tua palavra foi lida, e eu desejo que o teu Espírito aplique essa palavra ao nosso coração, Senhor. Que saiamos daqui fortalecidos, encorajados e confiados em ti. É o que nós oramos em teu nome, Jesus. Amém. Se eu ficar tossindo aqui, estava bom, fiquei ruim aqui, Jonathan. Aí você me ajuda lá, tá, Jonathan? Te falo, dou um sinal, por favor. Essa semana deu uma crise, já fazia um tempo que eu não tinha, da minha sinusite. Eu quero iniciar essa noite falando sobre um atleta. Quantos conhecem um nadador chamado, agora já aposentado, né? Michael Phelps. Ele é um medalhista olímpico. Ele é considerado o maior atleta olímpico. Ele é, na verdade, um americano que se dedicou ao seu esporte. E se dedicou de tal maneira que na Olimpíada de 2008, em Pequim,
ele salta na água, na prova, na modalidade borboleta, 200 metros, e logo após a primeira virada, o seu óculos não consegue preencher o espaço e a água entra nos seus olhos. E ele relata que não conseguia ver claramente as marcas, tanto da piscina, o T que tem embaixo da piscina para norteá-lo, como também até mesmo os próprios concorrentes. Ele teve uma dificuldade imensa para, com tanta água nos olhos, enxergar. Mas o que aconteceu? Phelps, ele continuou de maneira destemida e lembrou: eu me recordo quantas braçadas eu dou a cada 50 metros. E de maneira como se fosse um GPS do corpo humano, Phelps se manteve controlado, determinado, porque estava treinado. E a dedicação de Phelps foi algo extraordinário. A sua memória muscular em atravessar aquela prova, mesmo praticamente sem enxergar, devido à dificuldade da água nos seus olhos, não podia tirar o óculos, porque tinha 2 toucas sobre ele. Então, ele não tinha outra coisa a fazer a não ser continuar. E o que aconteceu? É claro, ele é o Michael Phelps. Ele ganhou a prova. Ele só ficou chateado porque ele não conseguiu baixar o índice. Mas mesmo assim ele quebrou o recorde da prova. Recorde que era dele mesmo. Exatamente. Ele só ficou chateado, podia ter feito com menos tempo. Me atrapalhou um pouco. Mas o resultado foi que, por meio de uma dedicação extraordinária, Michael Phelps saiu com a medalha de ouro em uma prova que poderia ter trazido problemas para talvez alguém que não tivesse dedicado tanto aos treinos. Amados irmãos, eu quero falar hoje, o título desta mensagem é Corandel. Quantos sabem o que representa esse termo latino, da língua latim? Língua morta, mas ainda usamos tantas frases e palavras do latim. Quantos conhecem? Poucos. Significa uma vida diante dos olhos de Deus. Uma vida diante o Senhor, Criador dos céus e da terra. Agora uma outra pergunta. Quem deseja 2026 abençoado com a presença do Senhor? Eu pensei justamente nessa transição de anos que estamos passando. Não muda na dica de nada, mas foi bem pensado essa transição. Nos dá uma, de certa forma, uma mentalidade de dizer, não, agora eu vou para a academia, porque 2026 vai ser diferente. Nós, pelo menos, nos alimentamos com algumas coisas assim, né? Olha, agora no novo ano, vou começar algo diferente. E de fato, é uma grande oportunidade. E eu quero justamente pegar alguém que era uma pessoa comum, mas que tinha alguns predicados que eu e você podemos também ter. Ele não era o perfeito, mas ele foi agraciado pela sua vida de dedicação ao Senhor. Zacarias era um judeu. Zacarias, ele era da ordem de Abias, ele trabalhava como sacerdote. Ele recebeu um privilégio, ele trabalhava no templo. Ele fazia parte da linhagem dos levitas. Zacarias, ele era, diz a palavra do Senhor, um servo fiel. Verso 6, acompanhe comigo, a sua Bíblia aberta e mantenha aberta. Diz assim: ambos eram justos. Ambos quem? Zacarias e sua esposa Isabel. Amados irmãos,
Notem que a palavra do Senhor diz, vivendo. No português, é um verbo onde você tem uma ação, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Agora notem, hoje pela manhã nós estudamos. Eu quero que você entenda o que é ser um homem irrepreensível, fiel, justo. Abra sua Bíblia rapidamente em Salmo 112, verso 1. Mantenha o seu dedinho aberto, a Bíblia aberta em Lucas e vai lá em Salmo. Diz assim a palavra do Senhor, aleluia, bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Zacarias não era fiel ao Senhor por ser perfeito. Isabel e Zacarias não eram seres humanos extra classe. Eles eram, na verdade, um casal piedoso, um casal que amava o Senhor, amava a lei do Senhor e se esforçava em andar uma vida corandel, uma vida diante do Senhor, uma vida para a glória de Deus. Era um estilo de vida desse casal. Assim a palavra do Senhor nos apresenta esse casal. Mas esse casal tinha uma necessidade. Então, eu quero destacar esse primeiro aspecto. Uma vida piedosa diante de Deus, a despeito de necessidades. E eles tinham uma muito séria, sobretudo para a época. Hoje, pode acontecer. Nós temos aqui, inclusive no nosso meio, famílias que não têm filhos, porque Deus não deu. E não é ela ou ele menos crente ou mais crente. É uma condição que Deus assim estabeleceu. Mas naquela época era uma condição de humilhação, sobretudo para a mulher. E diz a palavra do Senhor que eles tinham uma necessidade, eles tinham talvez uma ansiedade que batia no coração desse casal. E o texto da palavra do Senhor nos revela que esse casal estava vivendo, a despeito do que eles desejavam, a despeito da ansiedade de tomar conta do coração deles, eles estão vivendo uma vida provando que amam ao Senhor acima do que Ele pode nos dar. Richard Baxter diz o seguinte, que a graça que não é provada quando tudo... A frase é a seguinte, que a graça não é provada quando tudo favorece o crente. A graça é provada quando encontramos adversidades. Uma vida piedosa, quando tudo vai bem, não, isso não precisa ser crente, não. Agora, uma vida temente ao Senhor, uma vida que ama a palavra de Deus, diante de obstáculos, 2026 está chegando. O que não vai faltar é obstáculos. E o principal, para fazer você se afastar da presença do Senhor. O que não vai faltar são obstáculos, dificuldades, provas. E eu não tenho nenhuma dúvida, a intenção não é fazer você ficar com um problema financeiro, de saúde. O maior desafio na nossa vida, a existência aqui, é uma tentativa deste mundo, dos agentes de Satanás, de nos fazer esfriar na fé. A palavra do Senhor menciona que esse casal estava servindo, eles estavam com o coração voltados para o Senhor. John Piper reforça dizendo que Deus é mais glorificado quando confiamos nele em meio à dor, em meio às dificuldades.
A piedade deles, desse casal, de Zacarias e de Isabel, era verdadeira, porque tinha prova. Talvez você esteja vivendo 2025, terminando para 26, assim. Nossa, estou indo na igreja, estou me esforçando para pegar a Bíblia para ler, para orar, e não está fácil. Saiba de uma coisa, Deus nos chamou a vivermos uma vida piedosa, diante dos obstáculos, dia após dia, que surgem diante de nós. Uma outra frase que eu gostei bastante, desse puritano, Richard Baxter, diz o seguinte: a piedade não é avaliada pelo fervor. Quem já foi da turma do fogão? Tem alguns aqui, né, Silvinho? A turma do fogão, no domingo o fogo desce, Roger. Só que só fica no momento do culto. Olha a frase dele. A piedade não é avaliada pelo fervor ocasional, mas pela fidelidade diária. Caminharmos todos os dias, a despeito de dificuldades ou não, sabendo a maior alegria da minha vida é saber que Deus foi gracioso para comigo. Eu pertenço. Eu fico imaginando Zacarias. A esposa, se eu não me engano, apesar que ela era piedosa também. Mas aí ele dá uma palavra para ela, dizendo: minha filha, nós somos do Senhor. O Senhor não é o nosso maior bem. E aí o que aconteceu? Ó, que coisa boa. Um marido sábio, uma mulher pastoreada. Deus nos derrama essa graça, Zacarias. E um casal que experimentou da graça do Senhor diz: Senhor, nos falta, mas o Senhor é aquele que completa a nossa existência. Só quem entendeu que diz amém. Só quem entendeu. Sabe por quê? Está cheio de pessoas querendo viver 2026, somente se as coisas derem certo. Ó, irmão, essa igreja não é a sua. Aqui é para gente que vai ter dificuldades. Não pode ouvir um não. Tá vendo? A palavra do Senhor diz que Zacarias já era velho, já era um casal idoso, e era homem, era mulher piedosos, era referência, eu creio na relação direta com Israel, era aquele povo da igreja, aquele casal lá, ó, uma bênção. Mas eles não têm um filho, que escândalo, não tem, olha só, foi amaldiçoado por Deus, será? E ficava assim as menos crentes, né? E o casal assim, a maior dádiva, que nós fazemos parte do povo do Senhor. Um segundo aspecto, verso 8 em diante. Zacarias procurou o reino de Deus em primeiro lugar. Amados irmãos, eu repito, para vivermos um 2026 abençoado, só tem uma maneira: uma vida corandel. Porque você pode talvez enriquecer em 2026. Você pode casar em 2026. Você pode ter filhos em 2026. Mas saiba de uma coisa: se você não fizer do Senhor o seu bem maior, você não terá uma vida próspera em 2026. Zacarias procurou o reino de Deus. Notem, verso 8. Aconteceu que, está assim aí na sua Bíblia? Vírgula. Qual que é a palavrinha que está aí? Não, vamos na Nova Almeida atualizada. Tem 9 Bíblias paradas aqui ali na minha sala. Vocês compram, pelo amor de Deus, uma Bíblia NAA, para vocês lerem comigo. Eu estou cansado da projeção, o Rafael também já está cansado. Nós vamos acabar com a projeção na igreja, que todo mundo vai ter uma Bíblia Nova Almeida atualizada. Pastor, não enxergo letra pequena. Aí, irmã, você pede encomenda igual eu faço.
Compra uma letra grande para você ler na sua Bíblia. Nunca vi crente que não tem Bíblia. Você tem que amar a sua Bíblia, riscar a sua Bíblia, grifar. Se você tiver um celular todo grifado, marcado, depois você me mostra que eu vou te admirar. Não conheço. É poucos, mas tem. Verso 8. E aconteceu que, enquanto... Quem está servindo ao Senhor enquanto não recebeu uma bênção que deseja? Todo mundo já recebeu? Já casou, Débora? Já viu os meninos formados? Já tudo encaminhado, Camila? Zacarias, enquanto trabalhava, buscava o reino do Senhor em primeiro lugar, Deus cuidava dele. Olha lá, mesmo sem respostas, já idoso, orando a vida toda, cheio de preocupações, ele não permitia que essas preocupações roubasse dele o privilégio de, em primeiro lugar, uma vida piedosa. Antes de apresentarmos, temos que ser. Se eu fosse um pastor comunidade, diria para você agora, olhe para o lado do seu irmão e repita comigo. Antes de apresentarmos alguma coisa a Deus, precisamos ser. Deus rejeitou o que de Caim? O coração, em primeiro lugar. Depois a oferta. A palavra do Senhor nos apresenta que Zacarias viveu uma vida piedosa, apesar das angústias. Quem não tem ansiedade? Zacarias tinha. Mas ele colocava diante do Senhor, ele buscava o Senhor e buscava o seu reino, ele se envolvia com a casa do Senhor, ele tinha uma vida alegre em servir ao Senhor. Mas espera aí, esse Zacarias é o mesmo que tem ainda uma demanda? Sim, e ele continuava perseverando e trabalhando no santuário do Senhor. A palavra de Deus nos apresenta que Zacarias não abandonou o seu sacerdócio. Amado irmão, amada irmã, nós temos que caminhar com o coração confiado em Cristo Jesus. Não faça dessa igreja um desencargo de consciência no domingo que você vem e diz, eu tenho que ir para a igreja. Viva uma vida durante a sua semana dizendo, como eu posso ser uma bênção no reino? Como eu posso estar envolvido verdadeiramente com a comunidade que eu estou congregando? Uma das coisas mais tristes para uma igreja é receber pessoas como membros e encontrar clientes dentro da igreja, esperando que seja servido, esperando que outros façam por ele. Nós somos chamados pela palavra do Senhor a sermos membros do corpo, e o membro tem função, o membro trabalha, o membro está alegre, o membro tem a alegria de pertencer a esse povo, dizendo, eu posso contribuir, ainda que seja com a minha presença, eu quero contribuir no reino do Senhor. Martin Lloyd Jones disse o seguinte, a fé madura continua obedecendo enquanto não há respostas. Zacarias continuou garrado, dizendo, que privilégio eu tenho para trabalhar na casa do Senhor. O que o sacerdote fazia? Muitas funções. O sacerdote cuidava dos rituais ordinários, preparava animais, orava pelo povo,
impetrava a bênção para o povo, ensinava a palavra ao povo, mas enquanto Zacarias trabalhava, olha o que o texto diz aqui, acompanhe comigo, verso 9, verso 8 ainda, final do verso 8. Coube-lhe por sorteio. Olha só, aqui não é um sorteio do triângulo da sorte, ímpio e pagão. Aqui é uma escolha porque tinha mais de 15, de 15 a 20 mil sacerdotes. Muitos, a maioria morriam e nunca fazia o serviço mais, digamos assim, desejado, queimar incensos diante do átrio santo, na presença de Deus. Esse privilégio Zacarias recebeu, amados irmãos, mas nós podemos dizer que não foi, de modo algum, uma coincidência o que acontece aqui. Hebreus 10, 36 diz assim, Hebreus 10, 36, vocês precisam perseverar. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Eu fico pensando, Zacarias, trabalhando, dizendo, que privilégio, servindo aqui com a palavra, ensinando a palavra de Deus. De repente, o sorteio era feito. Era muita gente. E quem servia uma vez, era tirado da lista. Nunca mais iria fazer parte daquele ritual litúrgico, para que pudessem outros ter o privilégio. Era uma vez na vida. E lá está agora, então, Zacarias. Abra comigo a sua Bíblia aí, Provérbios 16, 33. Provérbios 16, 33. Pastor, mas eu decorei na revista atualizada. Não tem problema. Vamos juntos? Para fazer um sorteio, são lançados os dados, mas toda decisão, para se fazer um sorteio, os homens lançam os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Zacarias estava confiado nisso. Ele trabalhava com alegria. Eu não penso um Zacarias rabugento. Estou fazendo a obra do Senhor. Tudo ruim comigo. Que vida, que dó. Autocomiseração. Eu não vejo, eu não imagino Zacarias assim. Eu imagino Zacarias, Senhor, como é bom te servir. Senhor, olha, eu tenho um grande sonho. Eu já sou de cabeça branca, mas eu tenho um sonho, Senhor. I have dream. E o dele era um menino. E Zacarias ia para o templo. Oh, que alegria, estou aqui hoje no turno. Era feito turnos. Serviam cada 15 dias, 30 dias. E a palavra do Senhor, então, mostra que ele foi o escolhido. Amado irmão, a manifestação da providência de Deus provou que Zacarias tomou a decisão certa.
Quando você busca o Senhor, faz dele a razão da sua existência. Ainda que te falte qualquer coisa, saiba de uma coisa: você será movido pela ação do Espírito Santo a se envolver no reino, buscar o Senhor, e Ele irá surpreendê-lo. Eu creio assim. Quer motivos? Primeiro motivo que eu separei: a maior bênção que você vai desfrutar em buscar o reino em primeiro lugar é saber que o próprio Deus o escolheu entre tantas pessoas melhores do que eu e você. Mas nós fomos escolhidos pelo Senhor a pertencê-lo. A palavra do Senhor diz assim: eu te amei, e com cordas de amor lhe atraí. Quantos experimentaram essas cordas de amor do Senhor? Se você já experimentou isso, é porque você já sabe que buscar o Senhor trouxe realização sobre o seu coração. No segundo lugar, estou devendo um panetone, né? Chocotone. Até 2026 eu te entrego, viu, Débora? Você descobre que em Cristo, você transmitiu a Cristo pecado. E de Cristo você recebeu justiça. Quando você busca o reino do Senhor em primeiro lugar, o seu coração se alegra em saber que agora você não mais é um estrangeiro, peregrino nesse mundo aí fora, mas você é sacerdócio de Deus, é um povo separado para Ele e que tem as marcas desse amor que procede desse Pai tão amoroso. Olha que maravilha. Buscar o reino em primeiro lugar liberta você da síndrome de pânico. Porque você começa a dizer assim: agora eu estou seguro, porque não tem uma decisão do governo, uma decisão do meu vizinho, uma folha da árvore, nada acontece se antes o Senhor não decretar, antes o Senhor não estabelecer que há um propósito sobre a minha existência. Quem dá a palavra sobre a minha vida é o Senhor. Fazer um parênteses, pode? Paulo Júnior gosta disso, né? Quer ver? Quantos oraram pelo pastor Fábio essa semana? Não vou ler não, vou baixar a cabeça. Mas graças a Deus por vocês que oraram. Num culto público, eu não sei onde tem tanta risadinha. Eu não sei. Eu não sei se é porque eu fui criado numa educação que minha mãe, se nós dessemos uma risadinha um para o outro e voltasse com risadinha, ela fazia um rosto assim, que a gente já entendia: ou nós mudamos o semblante, ou o couro vai comer lá em casa. Aí chega a adolescência, jovem, adultos, eu tenho uma preocupação. Se o pastor procura e pergunta, o pastor é chato, enjoado. Mas às vezes eu acho que falta temor, falta respeito. Eu não sei o que falta. Eu vou apresentar diante do Senhor a oração. E se for preciso, eu converso também. Eu estou preocupado que você vá para o céu. Mas o seu sangue eu não vou carregar. Eu vou colocar aos pés de Cristo Jesus. Dizendo: Senhor, o que eu podia fazer eu fiz. Inclusive conversei pessoalmente. Falei assim:
estou te achando diferente, estranho algumas decisões ou posições. Quem vai orar para o pastor Fábio essa semana? Eu desejo que nós cresçamos, não só em número. Que o dia que tiver 500 pessoas numa igreja que eu sou pastor, e eu não conhecer as pessoas com semblante, eu vou me preocupar. Eu conheço a maioria aqui por semblante. Não é mérito não, é dever. Porque eu pastoreio ovelhas que são de Cristo Jesus. Ore por mim. Eu não sou bravo igual o Paulo Júnior. Eu queria. Eu confesso. Mas eu, do meu jeitinho, eu consigo conversar. Orem por mim. Porque desconcentra o pregador. O pregador fica assim meio perdido, entendeu? Fica meio... Orem por mim. Um terceiro aspecto. O quarto. Suprimento das nossas necessidades. Não dos nossos desejos carnais. Quem tem recebido em 2025 muito mais do que precisa? Roberto tem recebido, amada. Mas você recebeu também uma dificuldade. Mas você, como postou lá, está com vida. E louvado seja Deus por isso. Deus tem cuidado. Para alguém aqui não almoçou hoje, nós vamos providenciar um jantar. As cestas estão paradas, ó. Vai devolver, ou melhor, vai entregar para uma instituição de caridade. Já entregou para todo mundo que precisava, está sobrando, Paulo. Diz assim, louvado seja Deus. Mateus 6:33. Que diz lá? Vamos juntos? Mateus 6:33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes... Jesus está dizendo, as pessoas estão preocupadas com o que vão vestir, com o que vão comer, estão ansiosas com 2026, estão ansiosas com o próximo ano. Saiba de uma coisa, busque o reino do Senhor em primeiro lugar, e Ele sustentará a sua casa. Ele cuida de nós, Ele sustenta as nossas vidas. A palavra do Senhor é fiel, nós somos provas vivas do cuidado do Senhor dia após dia. Quem busca o Senhor em primeiro lugar, nem sempre terá respostas rápidas, mas quem busca o Senhor em primeiro lugar, cresce em santidade, cresce em temor na presença de Deus, desenvolve. Coisa triste é gente eleita, estagnada. Coisa triste é membro de igreja que não cresce. Mas quem busca o reino do Senhor em primeiro lugar, a despeito do que deseja, a despeito dos anseios, das preocupações, cresce na presença do Senhor. Como é maravilhoso isso. Ele tem desejo de abençoar, de ser bênção. Ah, que alegria, frutifica, é uma frutificação espiritual, e ele tem esperança segura do que virá, uma esperança escatológica segura, que se ele não receber o que está pedindo aqui, o Senhor o suprirá eternamente. Terceiro e último ponto para acabarmos, Lucas 10, 1:10, perdão. Terceiro aspecto. O primeiro, uma vida piedosa, uma vida na presença de Deus. Segundo, uma vida buscando o reino, se envolvendo com o reino, alegre. Essa igreja esse ano, eu fiquei tão feliz. Os pequenos grupos não multiplicaram muitos não, mas eles floresceram.
quanta alegria ver os irmãos participando, se envolvendo nos trabalhos. Olha lá, Roberta, prova viva. Sofreu um acidente. Falei, Roberta, agora o PG vai ter dificuldades. Aí Deus levanta o casal para ajudar a Roberta. Então nós vamos orar para a Roberta firmar o golpe agora, para nós multiplicar mais grupos. É uma alegria ver gente chegando com paixão pela pessoa do Senhor. É pessoas que experimentaram a dádiva de dizer como é bom buscar o Senhor em primeiro lugar. E o terceiro aspecto? Zacarias confiou no poder de Deus por meio da oração. Zacarias era um homem de oração. Deus não deixa passar nada despercebido. Toda oração, essa frase não é minha não, de Spurgeon. Toda oração justa de um temente a Deus, o amém é de Cristo. Ele pode te surpreender com coisa que você nem imaginava, muito melhor. Nunca para pior. Louvado seja Deus por isso. Acompanhe comigo, verso 10. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, o quê? Zacarias estava lá, imagina a cena. Zacarias lá dentro, eles não estão vendo, mas eles estão entendendo. Zacarias vai queimar o incenso. As nossas orações precisam de mediação. Quem estabeleceu isso? Deus. Vocês pecaram, mas eu propiciei uma maneira. Vocês vão orar, mas não vai orar de qualquer maneira. Eu vou colocar um sacerdote para interceder por vocês. E o sumo sacerdote entrava e pegava o incenso e queimava aquele incenso que subia, apresentando ali, simbolizando ali as orações que eram feitas lá fora pelo povo de Deus. E Zacarias está lá, queimando o incenso. De repente toma um susto. Mas olha que surpresa. Olha que surpresa maravilhosa para crente. Verso 13. Vamos ler juntos? O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, vírgula. Primeira coisa, não tenha medo. Agora vamos juntos. Zacarias, porque tá bom até aí? Qual oração de Zacarias foi ouvida? Desde o primeiro dia que ele começou a orar, moço, com a sua esposa jovem, cheio de vida. E Zacarias colocou a orar todos os dias, pedindo: Senhor, nos dê um filho, Senhor, nos dê um filho. O anjo disse: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Diz amém. Nós não jogamos palavras ao vento, o Senhor recolhe no seu odre. Quer um 2026 abençoado? Não é para qualquer um. Creia na mão de Deus, creia no agir de Deus por meio da oração. Deus decretou todas as coisas, amém? Sim. E Ele utiliza a providência de um justo que intercede dia e noite por alguém. Salmo 141, 1. Senhor, eu clamo a Ti, apresse-te em me socorrer. Olha o que o salmista declara: inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Essa é uma prática somente dos crentes, essa é uma prática somente daqueles que conhecem o Senhor.
Por isso você não pode parar de orar. Por isso você não pode desistir de orar. Porque a resposta certa procede do Senhor. A sua decisão, a sua escolha 2026 deve ser: eu perseverarei todos os dias de 2026, orando para que Deus opere aquilo que eu não posso fazer. Faça parte desse povo que é gente comum, gente como eu e você, mas que tomou uma decisão. Eu preciso confiar na mão do Senhor, porque senão o meu coração vai ficar surtado. Eu vou ter que tomar a medicação. Mas se você conhece o caminho da dependência, saiba de uma coisa: a sua vida de oração fará com que você tenha o seu coração, a sua mente fortalecida, sabendo que você está apresentando diante do Senhor todas as suas necessidades. Zacarias era um homem disciplinado na oração. Zacarias não fazia orações ocasionais. Você já viu que todo mundo faz oração hoje em dia? Se a pessoa tiver um pouquinho de noção da vida, quando uma pessoa sai para dirigir, se eu não conhecesse a Jesus Cristo, eu faria o Pai Nosso na hora. Pai Nosso não, como é que chama? A da Senhora da Cruz. Se eu tivesse sem Cristo e tivesse que enfrentar o mercado de trabalho, eu faria uma oração na hora. Nossa Deus, se o Senhor não abençoar aqui, o negócio não vai dar certo não. É só um pouquinho de noção. E eles não conhecem a revelação de Jesus Cristo. Quem conhece a revelação de quem é Jesus Cristo não pode viver a não ser de maneira sistemática, toda semana, porque não todos os dias, orando: Senhor, mais uma vez eu apresento diante de Ti as minhas necessidades. Sobretudo, Senhor, porque eu preciso que o Senhor me santifique. Zacarias não era temente a Deus e fiel. Zacarias não era justo, porque tinha uma moral acima das demais. Zacarias, ele era um homem honrado, porque dependia de Deus e vivia uma vida de oração verdadeira. Eu oro para que em 2026, Deus nos incomode a sermos de fato pessoas, famílias de oração. Se desejamos uma igreja verdadeiramente avivada, eu me preocupo com o prédio? Preocupo. Lá para o terceiro lugar. Porque em primeiro lugar, eu desejo que nós sejamos uma igreja cheia da presença do Senhor sobre as nossas vidas. A nossa casa seja uma referência de lar piedoso. Que os nossos filhos não sejam criados para o mundo, porque eles não são do mundo, eles são do Senhor. Isso só acontece, irmão, irmã, com dedicação, com disciplina, com esforço. Não vem comprado no shopping. Você não consegue comprar na escola. Só pode experimentar isso se você aprender a cada dia dizer: Senhor, me ensine a orar mais. Me ensine a estar com meu coração em oração diariamente, Senhor. Não permita que o meu coração seja um coração que aloje pecados, mas que eu tenha prazer e sinceridade em chorar na Tua presença. Por sinal, um homem crente, como é que chama? Um decano. Depois de decano, já me apertei agora, hein? Já não é mais nem decano. Sexagenário. Acho que é isso. Disse assim para mim:
Fábio, eu nunca tinha experimentado algo que tenha me acontecido. Eu falei, o que é? Deus tem me visitado e eu tenho chorado diante de Deus quando eu observo os meus pecados. Eu falei, glória a Deus nas maiores alturas, glória a Deus, porque o que Deus deseja de nós, que antes de nós orarmos por qualquer bem material, que tenhamos uma vida de oração, dizendo, Senhor, me quebrante, me santifique, eu estou aberto para que o Senhor possa transformar a minha vida em amor ao teu nome. Aí depois se apresenta, o Zezinho precisa disso, Maria precisa disso, mas em primeiro lugar diga, Senhor, estou mais uma vez aqui, para suplicar que o Senhor faça da minha família uma família que seja temente e apaixonada pelo teu nome. Termino. Michael Phelps treinou por mais de 20 anos, mas do ano 2000 a 2006, 6 anos, Michael Phelps não sabia o que era um dia da sua vida sem treinar 6 horas dentro de uma piscina. Inclusive, Natal, Ano Novo e seu aniversário. 6 anos seguidos. Só conversava com o treinador. Só avaliava os seus índices. Diz ele, só sabia nadar, comer e dormir. 6 anos. E sabe o que aconteceu? Michael Phelps, até hoje, é reverenciado porque foi o maior atleta, o maior número de medalhas em uma só Olimpíadas. Olimpíada. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, para ver se está assim aí. 1 Timóteo 4, 7. Todo mundo, se puder abrir, é bom. Vamos juntos? Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite pessoalmente exercite-se pessoalmente na piedade. Quem que escreveu? Paulo. Vamos ler hoje? Paulo escrevendo? Mas rejeite as conversas mundanas. Rejeite as ideologias. Rejeite os valores mundanos. Rejeite o pensamento materialista, hedonista, mas crente. Exercite-se, dedique-se à palavra de Deus e à oração. Gaste tempo dizendo, Senhor, eu preciso aprender a orar, me ajude, Senhor. 2026 não pode ser do mesmo jeito de 25. Eu preciso aprender a me exercitar. Se Michael Phelps se dedicou tantos anos para ganhar uma medalha que hoje está brilhando, mas o tempo está cada vez mais pronto a saber que aquela medalha pode ser tomada de desgaste do tempo da história. Paulo diz, verso 8: pois o exercício físico tem algum valor? Tem.
Mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que é agora e da que há de vir. Eu termino dizendo, Zacarias era um qualquer. Zacarias não era um super-homem, mas Zacarias se dedicou uma vida corandel. Vivamos uma vida para a glória de Deus, e você será de fato um homem chamado abençoado sobre esta terra. Fique em pé, vamos orar.